Capítulo 34. Deitem-no. Nua deu a ordem, e 2 de seus soldados o tiraram de sua posição curvada e prostrada na lama e o colocaram de costas. Ela desceu do cavalo, caminhou até o jovem e o encarou. Seus pés chapinhavam na lama revirada de sangue, e ela o examinou. Ele era jovem, seu rosto estava pálido pela perda de sangue, mas era fácil ver porque ele estava vivo. Não é de se admirar que ele tenha sobrevivido, disse ela em voz alta, apontando para os ferimentos em suas entranhas. Ele caiu curvado para a frente. Isso diminuiu a perda de sangue e parece que ele realmente tentou fechar os ferimentos com pinças e enfiar coisas neles para manter o sangue dentro do corpo. Nada mal, bem pensado, na verdade. O garoto estava claramente completamente fora de si, seus olhos estavam fechados e sua respiração era superficial. Solution galopou com seu cavalo até onde Nua estava. Vai acabar com ele? Ela perguntou de um jeito que não era uma pergunta. Na verdade, não, Nua disse enquanto acariciava o queixo. Ele não é um bandido, ele é um aldeão. O que eu disse sobre fardos inúteis, aluna? Solution perguntou incisivamente. Claro, mas isso pode ser útil, ele mora aqui. Aposto que sabe onde podemos encontrar suprimentos úteis para armar uma emboscada. Além disso, ele é jovem, forte, e aposto que morrerá por vingança. E olhe para ele, 2 espadas cravadas em suas entranhas, e ele ainda tinha forças para tentar viver, sobrevivendo até chegarmos aqui. Eu diria que ele mereceu pelo menos uma chance. Se ele morrer lutando contra eles quando voltarem, e daí? Nua deu de ombros. Poção de cura, agora. Tenho perguntas para este. Gritou Nua, e um momento depois Vargas enfiou uma na mão dela, e ela a despejou sobre os ferimentos dele, onde agiria mais rápido. A respiração superficial voltou ao normal quase imediatamente, mas ele não acordou. Nua se levantou e caiu com um leve respingo de lama. Ação imediata, Sargento Vargas. Bom trabalho, você deve ter jeito para isso. Obrigado, capitã. Ele olhou para o homem ferido e então se ajoelhou lentamente. Permissão para falar livremente, capitã Ivanor? Vá em frente, Nua disse enquanto cruzava as mãos atrás das costas e movia os olhos ao redor, prestando pouca atenção nele, além de uma única orelha que se contraía levemente em sua direção. É estranho, vivi em Comestra por anos, entrei para o exército deles assim que cheguei lá, mas simplesmente, sempre me pareceu certo empunhar uma espada e lutar. Não me lembro de muita coisa antes disso. A última pessoa com quem viajei, aquela que me trouxe para cá, disse que me encontrou caído em um campo de batalha muito a oeste daqui, e ainda tenho flashes, sabe? Devo ter sido um soldado lá, mas... Nua perguntou curiosamente. Bem, capitã, eu odiei assim que o vi, porque, depois que tudo deu errado e eu acabei naquela jaula, pensei que nunca mais empunharia uma espada. Quando você falou em problemas de disciplina, pensei que ia acabar trabalhando até a morte nas minas. Você me deixou ser um soldado de novo, um soldado escravo, mas um soldado. Eu queria agradecer por isso, não vou esquecer. Pode não significar nada vindo de alguém que vale um punhado de pratas em uma compra a granel. Mas significa muito para mim dizer isso. Ele se abaixou e se prostrou na lama, sem se importar com a imundície. Nua agachou-se sobre ele e colocou a mão direita sobre sua cabeça. Levante a cabeça, Sargento Vargas. Ele obedeceu, erguendo-a levemente. Ela estendeu a mão direita ferida para ele, com a palma para cima, e falou com a voz orgulhosa de uma sacerdotisa do Deus único, com os olhos brilhando em ouro enquanto se dirigia ao escravo. Lealdade, Sargento Vargas, sempre significa alguma coisa. Eu permito sua submissão. Ele segurou a mão dela na sua e colocou os lábios na palma ferida. Obrigado, senhora. Capitã. Ivanor, ele disse, e quando ela retirou a mão, ele começou a se levantar ao seu gesto. Cuidem do ferido, coloquem-no em algum lugar limpo e seco. Depois que os soldados verificarem tudo, mandei-nos montar um acampamento fora da aldeia, na direção de onde viemos, em algum lugar fora da estrada. Abram um pouco de espaço na floresta, se necessário. Como quiser, capitã. Ele disse entusiasmado. Com certeza, anda logo, sargento fudedor de elfos filhos da puta. Nua riu do rubor dele enquanto ele corria para cumprir suas ordens, agarrando 2 ou 3 dos seus homens.
eles arrancaram algumas tábuas e pegaram algumas cordas caídas, e amarraram uma maca improvisada para levá-lo para fora da vila dos mortos. Solution pareceu um tanto desaprovadora, com os lábios franzidos em uma expressão amarga e enrugada, mas ela não disse nada enquanto observava sua aluna trabalhar. Em uma hora, eles determinaram que não havia sobreviventes e que todo o alimento havia sido levado. Tudo bem, eu sei que vocês estão todos cansados, mas voltem pelo mesmo caminho que entraram e procurem o Sargento Vargas, estabeleçam um acampamento sob a direção dele. Quando terminarem, darei a vocês algumas horas de descanso, deixarei os corpos onde estão, não vamos mexer em nada neste lugar ainda. Seus escravos seguiram suas instruções, embora um tanto cansados, caminharam penosamente para fora, e a meio tiro de flecha da entrada da aldeia, indo para o norte, por onde haviam entrado, encontraram-no esperando. Nua montou novamente em seu cavalo e partiu com Solution. Eles estão ficando um pouco melhores nisso, disse Nua passivamente ao lado de sua professora. Ainda não gosto que você tenha poupado esse, parece um fardo, comentou ela, um tanto irritada. Merda é sempre desagradável de carregar, mas coisas úteis podem surgir dela. Ele é jovem, forte, e qualquer que seja o impulso que o forçou a não desistir por tanto tempo, lealdade, ódio, vingança, eu digo que devemos nutrir isso. Ele não está quebrado, apenas ferido, e como eu disse, se ele morrer, ele morre e talvez faça algo útil primeiro, de qualquer forma. Mas um lutador não fará mal, Nua respondeu. Atrás delas, pássaros pousavam novamente em cadáveres, arrancando globos oculares e bicando carne em lenta decomposição. Moscas zumbiam loucamente, e Nua mexia a orelha, irritada, para afastar aquelas que se aproximavam demais para seu gosto. De qualquer forma, está tudo bem, a decisão foi minha e eu a tomei, confie em mim, professora, Nua acrescentou, e esporeou seu cavalo levemente para que ela começasse a trotar e deixasse a vila morta para trás. Solution revirou os olhos e seguiu sua aluna, e juntas observaram enquanto os 25 escravos trabalhavam para abrir uma área que pudessem usar como acampamento. Homens e mulheres transpiravam como enlutados, derramavam lágrimas, seus membros se esforçavam para arrancar plantas e eles cortavam árvores o mais rápido que podiam. O som de estalos e rasgos e pedidos de ajuda ecoavam como ordens no campo de batalha, e em um intervalo de 2 horas, eles criaram uma área aberta o suficiente para acampar. Quando se deu por satisfeita, Nua se virou para onde o sargento Vargas os estava reunindo e deu sua próxima série de ordens: monte suas barracas, depois faça uma pausa, coma, tire uma soneca, o que for. Quando a pausa acabar, vocês vão melhorar um pouco o acampamento para se prepararem para o mau tempo, depois vão praticar exercícios de combate, depois, vão começar com o local da emboscada. Vocês trabalharão em turnos em todas as tarefas, não terão muito tempo de inatividade. Mas se deixarem isso de lado ou se comportarem de forma preguiçosa, terão todo o tempo de inatividade de que precisarão. Olhares confusos foram trocados diante da ameaça bizarra que não parecia uma ameaça. Porque você vai morrer, esclareceu Nua, estreitando os olhos e encarando-os enquanto acrescentava o que lhe parecia óbvio, num tom lento e seco. Muitos ains ressoaram, seguidos de graves óins. Em 30 minutos, as tendas foram erguidas e muitos soldados estavam dormindo, exaustos da marcha trabalhosa e do trabalho duro que se seguiu. Nua, no entanto, ficou de vigília ao lado do aldeão inconsciente que estava deitado em uma tábua coberta, elevada acima da lama por algumas pedras colocadas abaixo das tábuas. Demorou 2 horas até que ela visse os olhos dele começarem a se abrir. Iorigo olhou para os belos olhos azuis em um rosto gentil, pairou sobre ele e lhe deu um sorriso agradável. Bem-vindo de volta à terra dos vivos. Ah, então eu não estou no céu, eu não estou morto, Iorigo perguntou, cansado. Não, você está bem vivo, graças a mim, mas... Ela deu um tapinha de leve na bochecha dele. Também graças à sua teimosia, você sobreviveu a alguns ferimentos impressionantemente feios. Certo. Iorigo levou a mão à cabeça enquanto as lembranças da noite anterior lhe retornavam. Nagru. Tembu, eles, em minha aldeia. A aldeia. Ele tentou se sentar, mas Nu agarrou seu ombro com a mão esquerda e o empurrou de volta para o chão com força suficiente para atordoá-lo. Tarde demais, eles estão mortos,
Todos lá dentro foram assassinados ou morreram tentando não ser assassinados, Nua disse com uma calma gélida, mas então, seu tom suavizou. Se valer a pena, sinto muito pela sua perda, mas quem são Nagru e Tembu, seus amigos? Perguntou ela calmamente, ainda pairando sobre ele. Yorig acenou para a elfa com gestos pequenos e rápidos, depois balançou a cabeça com a mesma urgência dos acenos de um momento antes. Isso é um sim ou um não? Perguntou Nua, franzindo a testa. Eles eram amigos, mas eles. Ele começou a chorar, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Crescemos juntos, éramos, como irmãos, e ainda eles, suas espadas, em mim. Ele desabou por vários minutos enquanto os soluços lhe sacudiam o corpo. Nua colocou a mão sobre o peito dele e a deixou descansar ali. Ele cruzou as mãos sobre ela e a segurou como uma tábua de salvação. Nenhum dos dois disse nenhuma palavra real por algum tempo. Por fim, ele explicou: éramos os últimos combatentes, nós três, e ele nos pediu para nos juntarmos a ele para substituir o que nossa aldeia havia matado. Eu recusei, eles aceitaram, ele os mandou me matar, ele fez meus amigos me matarem. Yorig lamentou, furioso. Não, ele não fez isso, seus amigos escolheram fazer isso porque eram fracos, com medo de Bracer, o homem no comando. Você, e somente você, demonstrou coragem suficiente para não trair seu povo. Eu lhe asseguro que eles não só escolheram fazer isso, mas, se os corpos deles não estiverem lá, ele também o fez violar uma ou duas aldeãs sobreviventes, seja lá o que fossem antes. Seus amigos agora são os bandidos dele, Nua disse com compaixão. Ele a olhou com horror e consternação. É bastante comum, explicou Nua, já vi isso antes. Lidando com bandidos no oeste, eles fazem alguém cruzar todos os limites que podem. E aí não tem mais volta, eles se comprometem com um novo grupo. Violar a garota com quem você cresceu ao lado? Isso conta como cruzar um grande limite. Seus amigos não são seus amigos agora são seus inimigos, e eles são tão culpados de matar sua aldeia como se tivessem entrado lá com ele para fazer exatamente isso. Yorig ouviu a elfa de armadura falar, e quando ela terminou de falar, ele soltou um grito agudo que tocou o coração até mesmo dos escravos de Comestra, não muito distantes, enquanto a dor, já crua e recente, tinha sua ferida cortada ainda mais profundamente por seu dono. Nua segurou a mão dele o tempo todo, mas não o deixou se levantar enquanto explicava quem ela era e o que estava fazendo, bem como quem era o responsável. Teve o efeito desejado. Ela observou os olhos dele, ainda úmidos de lágrimas, começarem a arder com ódio sombrio e desejo de vingança. Agora, a pergunta: desculpe, qual é o seu nome? Perguntou Nua pacientemente. Yorig, ele respondeu bruscamente enquanto olhava para ela. Certo, Yorig, a questão então é esta: já que sabemos que ele voltará por aqui, você quer nos ajudar a destruir o grupo de bandidos dele e matar seus amigos traidores, ou quer que eu simplesmente deixe você vagar sozinho pelo mundo em algum lugar e esquecer tudo e todos que você já conheceu, que já viveu? Perguntou Nua com a voz tranquila de uma sacerdotisa. Ela então se abaixou, perto do ouvido dele. Se você quiser ir, eu não vou te impedir. Se você está com medo, não deve lutar. Nós faremos isso por você. Você pode simplesmente ir. Vá embora. Em um ano, não restará nada da sua casa. E em uma geração, ninguém se lembrará de que viveram. Seus antigos amigos, você pode simplesmente fingir que morreram, ou presumir que nós os pegamos, para que você realmente precisa saber que eles estão mortos, afinal. Não, eu quero lutar. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a lutar contra eles. Eu cresci aqui, eu sei me virar na floresta, por favor, me deixe ficar. Ele tentou se levantar, e ela o forçou a se abaixar novamente antes de pairar sobre ele. Essa é uma elfa muito forte. Pensou Yorig enquanto olhava para o rosto dela novamente. Nua falou com fria ferocidade profissional ao dar sua resposta. Sua mão o mantinha imóvel, sem que ele pudesse olhar para ela. Eu não aceito pessoas menos do que comprometidas. Você acha que eu vou te dar os meios para lutar e depois te deixar fugir? Como se eu fosse abrir mão de comida, tempo e tudo mais. Eu já usei uma poção cara em você, garoto. Nua pressionou a mão direita sobre o coração dele, mantendo no lugar. Eu simpatizo, sim, mas não tenho tempo para ninguém que não me dê tudo de si. Você me jura lealdade, por toda a vida,
ou você cai fora e vai embora assim que eu te deixar subir, tudo ou nada, eu não aceito meio termo entre os breakers. Então, me deixe levantar, não tenho nada, ninguém, estou sozinho, não tenho amigos, a família estava lá, então quase certamente estão mortos, não tenho nada agora, só, você quer a minha vida, por toda a vida, ela é sua, me deixe levantar desta tábua para que eu possa me submeter a você, use-me como quiser. Iorig quase implorou com seu apelo desesperado. Nu assentiu e lentamente retirou a mão do peito dele. Ele rolou para fora da plataforma baixa que haviam construído para ele e se ajoelhou. Iorig da aldeia morta é seu homem, até que ele também esteja morto. Ele abaixou a cabeça, e Nua colocou a mão direita sobre a dele. Não entendo muito de juramentos, mas isso é suficiente? Ele perguntou e então parou. Capitã Aivenor, Capitã Nua, calem, Aivenor, ela respondeu. Capitã Aivenor, ele terminou, um leve rubor se formando devido ao constrangimento de ter esquecido com quem estava falando. Sim, serve, um juramento simples, feito com sinceridade, é sempre melhor do que um complicado, feito com a intenção de quebrá-lo. Ela respondeu sabiamente e apontou para a vila. Vá, pegue algumas coisas para fazer um kit improvisado, algumas armas, se encontrar alguma armadura, equipamentos de campo para acampar e assim por diante, vou te equipar com um, como o resto dos breakers. Quando chegarmos a Pazen, depois de matarmos seus antigos amigos. Imediatamente. Capitã Aivenor, Iorig exclamou enquanto corria em direção à Vila dos Mortos para reunir tudo o que pudesse. Nua virou-se para onde Solution a observava, e seu coração cantou quando sua professora lhe deu um leve aceno de aprovação, o que a levou a se aproximar e sussurrar com um hálito gélido como a morte em suas belas orelhas pálidas emolduradas por cachos dourados. Você não é a única, professora, que pode conquistar um coração e uma alma a seu serviço. Obrigada por todas as suas lições. Solution colocou a mão sob o queixo de Nua, levantou seu rosto e sussurrou intimamente. De nada, Nua. E o coração de Nua cantou novamente quando ela ouviu seu nome dos lábios do monstro que ela admirava.